Saudações, senhoras e senhores. Espero e desejo que todos estejam muito bem, em plena paz e justiça, como eu desejo que seja os vossos merecimentos. Avançamos hoje para mais um episódio do nosso projeto de pesquisa intitulado A História da Luz, no qual tratamos de particularidades da tradição esotérica ocidental, onde tentamos, de certa forma, também definir e apresentar uma coerência dentro do que nós chamamos de tradição esotérica ocidental. Trabalhamos com este conceito, pois é a partir dele que nós conseguimos delimitar ou expor aquilo que nós consideramos como as ciências sagradas, que são exploradas dentro das fraternidades iniciáticas ocidentais. Como muitas vezes eu repito e exponho, isso também é tratado dentro dos conceitos orientais, algo que de momento não estamos explorando, provavelmente será futuramente tratado. Já temos algum material que introduz inicialmente essa apresentação, algo que até por sinal eu utilizo em sala de aula com os meus alunos na disciplina de ensino religioso. Bem, expondo então a nossa particularidade atual, deixando os conceitos gerais de lado e explorando ao que nós temos como particularidades no momento, são os arcanos maiores do tarô. No último episódio nós tratamos do arcano 17, hoje vamos para o arcano 18, então já estamos na reta final do nosso estudo dos 22 arcanos, ou dos 21 mais 1, como poderíamos expor, mas a referência que é levada aqui são 22, pois também temos dentro destes paralelos o estudo das letras hebraicas, obviamente que de forma superficial. Já exploramos um pouco a respeito dela nos episódios tratando das ciências sagradas, especificamente da Cabala, onde tentamos apresentar aquilo que também não fira votos de sigilo, aos quais estamos ligados, mas a exposição vinculando letra e arcano tem uma síntese muitas vezes contraditória, de certa forma também complexa, que está ligada aos Sinorot, ou Sonorot, ou Sekels, conforme variações entre autores que, de certa forma, resumidamente, são os caminhos que existem dentro da árvore da vida. Então, este é a nossa exposição inicial. Nós estamos aqui no último dia do mês do cachorro louco. Estamos no último dia do mês de agosto. Então, quem não usou uma camisa virada ainda, por favor, use. Esses conceitos antigos, tradicionais, expostos por aqueles que nos antecedem, eu acho fabulosos. Uma coisa que sempre me vem em mente é que no mês do cachorro louco a gente tem que usar uma camiseta virada. Eu acho isso fantástico. Claro que estamos falando de determinadas superstições, mas se não é pela superstição, como é que a gente constrói uma história no contexto geral da humanidade? Aqueles achismos que muitas vezes realmente não tem paralelo com nada, beirando os absurdismos, constroem uma história da humanidade que, de certa forma, também é divertida de ser explorada. Então, estamos aí, 31 de agosto, é claro que tentamos, de certa forma, não explorar nada que torne os vídeos temporais, ligadas a contatos. Buscamos aqui realmente formalizar esse conhecimento de uma forma atemporal. Mas, é claro,
estamos aí no mundo dos eventos, ligados aos dias e noites, ou seja, ciclos solares e lunares que medem os eventos para nós que estamos aqui vivendo essa encadernação. Bem, avançamos então, como de costume, nós temos a nossa prece de abertura, onde pedimos pela intercessão do Altíssimo, do grande arquiteto do universo, que é o grande Deus. Pedimos ao seu Filho, Yeshua, o Cristo, o iniciado perfeito, por intermédio do veículo Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, que também é conhecido por todos nós como Espírito Santo, que possibilitem a presença do nosso respeitosamente sempre querido Arcanjo Micael, a Elohim Tsabaot, a todos os Beni Elohim, que permitam a presença do nosso docílimo, muito querido, sempre presente, Anauel, que possibilite que a nossa língua, o nosso trato, medeie entre a senda justa que há entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Avançamos, como de costume, vamos para uma recapitulação do nosso episódio anterior, que foi a estrela Letoaie. Letoaie nos apresenta, então, uma figura feminina que está, lembrando sempre, este plano ele é fora da manifestação, ele é um plano específico desses arquétipos. Então, aqui nós temos a presença muito clara de determinadas forças, estas forças que nós podemos especificamente apresentar como sendo as forças celestiais, aquelas das esferas celestes, das 7 esferas, com uma grande luz original, uma luz guia, uma estrela guia para nós, com estrelas menores, que vão nos trazer particularidades como a dualidade, também as forças. Se nós relacionarmos à mitologia, nós vamos para as forças dos poderes olímpicos, aquilo que sem eles não há a teurgia, mas especificamente para nós temos aqui força e forma ligadas ao elemento água, que apresentam para nós a palavra-chave dentro do nosso contexto, dentro do nosso estudo. Essas palavras-chave, elas não são tradicionais, elas são fruto de um estudo feito por este que vos fala, que vos apresenta esse projeto, e que, no meu olhar, há um grande link quando você usa desse arcano como recurso para o seu caminho de autorrealização, de autoiniciação, que é a nutrição. Sem o elemento água, nós não temos forma. Então, força e forma estão vinculadas no mundo material em relação ao elemento água. Falamos também aqui de energia magnética, a eletricidade original, que é aquela que é originada nesta primeira estrela maior, na origem do universo, e junto ao magnetismo, que é formado aqui, nessa presença terrena, uma energia telúrica, que unidas nos apresentam o fenômeno do eletromagnetismo. Então, sempre vamos trabalhar com este olhar, né? Podemos tratar aqui da adesão, coesão, repulsão e atração, que são forças, né, que quando a gente estuda as leis da termodinâmica, nós também as encontramos lá. Bem, esta é a estrela, o arcano 17. Nós temos, né, como letra sagrada, nós temos o Fê, ou Fê, que é uma das 7 letras duplas, que apresenta para nós a dualidade que há entre o domínio e a escravidão. Aqui já comentei em outro momento, nós temos um erro de digitação, mas isso não interfere, somos todos humanos, passíveis de erro, né? Isso é apenas um erro de digitação. Isso
a maturidade permite que nós perdoemos isso, né? E aqui, em relação ao caminho, nós temos o caminho que há entre Hod e Yesod, que é aquele caminho que vai apresentar para nós o link entre o fundamento e a glória. Entre tudo aquilo que dá sustentação e que nos leva a um sucesso, nós podemos muito bem apresentar aqui o que nos alimenta. Qual é a força que nos alimenta? Então aqui, quando for objetivar este trabalho aí, que não é nem um pouco fácil, mas também não é impossível, dentro destes termos tão complexos, o termo nutrição nos auxiliará bastante. Avançando então para o arcano de hoje, que é o 18º, vamos para La Lune, ou a Lua. A Lua, ela tem Lembrando, né, a todos que todos esses episódios eles estão salvos no ícone dos Reels, no nosso Instagram, estão no nosso canal do YouTube, na História da Luz, lá de uma forma mais sistematizada, e aos que também quiserem, estão disponíveis no archive.org. Vocês o encontrarão por lá, pesquisando, né, com o tema A História da Luz, ou pelo meu nome, Adnilson Rafael Teles, mas nós temos o link tanto do YouTube quanto do Archive no nosso perfil aqui do Instagram. No Archive, aos que desejarem fazer download do episódio, eu sei que não há necessidade, mas se alguém quiser, lá temos a possibilidade do download. Tá? Eu deixei lá como permitido o download dos episódios. Avançamos então, o 18º arcano, eles fazem parte do terceiro ciclo de 7 arcanos, que nós, não, no caso, Eliphas Levi, também a tradição, porque ele mesmo aponta para nós que isso não foi criado por ele nos aponta o ciclo das lâminas, que apresenta para nós os poderes menores do mago. Ou seja, esse sistema vai lembrar a todos nós aquilo que estão relacionados a poderes ligados extremamente com a matéria. Todos esses ciclos de 7 arcanos, isso é algo que talvez futuramente a gente possa explorar, porque são temas muito subjetivos. Isso a gente pode explorar de forma particular, talvez é a ideia para uma continuidade desse estudo. Todos esses 3 ciclos de 7, eles possuem uma íntima relação. Eles contam partes de uma história. A história do quê? Deste arquétipo. Um arquétipo que é do buscador, do ser que está no caminho da transmutação. Alguns utilizam uma visão reversa, ou seja, partindo do mundo até o mago, que eu acho interessante essa visão, e do mago para o mundo. Então, se em Malkuth há Éter, é porque em Éter há Malkuth. Claro, essa cabalística que nós sempre iremos explorar, o conteúdo cabalístico, apresenta muito bem. Eu acho a lâmina do mundo, que é, no caso, o arcano 22, uma lâmina que tem muitos segredos insípidos, né? Ou, digo, contidos nela, mas, bem, avançando sem devaneios, aos quais, quando eu vejo, eu me perco neles. Vamos lá, o arcano 18, então, a Lua. A observação objetiva, então, da lâmina. A Lua possui raios e um rosto de perfil.
Gotas saem dela e se aplicam a toda a obra material visível, no caso, as duas torres. Dois cães, que brincam ou ladram entre si, estão envolvidos, mostram uma íntima relação entre eles e também essa relação acima, né, com aquilo que está entre eles. Ao chão, uma piscina com uma forma lacustre, ou seja, relacionada ao lago e também lagostina. Alguns o observam como um escorpião, talvez, se alguns aqui conhecem os insetos, existe um escorpião sem cauda, chamados de pseudoscórpios. Eu diria que isso aqui está mais para uma figura, né, lagostina, algo que nos apresenta direcionamentos, como se fosse uma aranha, né, o simbolismo da aranha para os nativos norte-americanos, relacionado também à teia, né, aquela coisa das direções do mundo, também está nesse ser. Claro, a aranha, ela domina, talvez a gente poderia muito bem dizer que ela domina o elemento ar, e essa aqui, a figura lagosta, né, artrópode, ela domina a água. Claro, eu já estou me perdendo aqui também na observação subjetiva da lâmina, mas objetivamente é isso. No chão, a piscina com esta forma aquática, que habita nela. Nós podemos perceber isso muito bem. Se a água do arcano anterior auxilia na nutrição, a Lua é sua íntima agente desenvolvedor. Aqui podemos muito bem apresentar essa construção de vivência, de paisagem, desse mundo arquetípico que é o mundo dos arcanos do tarô. Claro, é o nosso mundo. Mas nós falamos aqui de poderes, de leis, por exemplo, a lei da gravidade, ela pode não se aplicar aqui. O que está descendo ao nosso olhar pode estar subindo. Né? Podemos estar aqui apresentando também o mundo astral. Podemos estar apresentando aqui o mundo celestial. Podemos estar apresentando aqui o mundo numênico, né? O mundo da origem, aquela visão platônica do mundo perfeito. Avançamos. Sabemos todos da relação que existe entre lua e água e todos os fluidos terrenos. Perfeito. Pode ser sangue, pode ser linfa, pode ser outras situações. Sem essa ordenação, saberíamos nós do que é que estaríamos falando hoje? A relação existente entre a nutrição e o desenvolvimento das coisas é uma constante e ela ocorre a todos os segundos, 24 horas por dia. Acontece desde que o mundo é mundo. Estamos falando de leis naturais, de ações que os nossos olhos observam e identificam como a matemática, a aritmética, a geometria, a relação entre as coisas, a relação entre os números, a soma, a divisão, a multiplicação, a subtração, mas isso é o que os nossos olhos interpretam. Não representa o que é na verdade, na originalidade. Pensemos a respeito disso. Nosso episódio lá, iniciando as ciências sagradas, quando falamos de objetividade, subjetividade e o retorno ao mundo objetivo, talvez ajuda um pouco nisso. Neste particular ao arcano, veja que ela, a Lua, nos sugere o constante desenvolvimento da vida em nosso planeta, dos organismos vivos e dos não vivos. Como falamos no episódio anterior, a presença da água na matéria faz com que as coisas estejam sólidas, vivas, presentes. Se não há água, tudo vira pó. Né? Por outro lado, essa lâmina também dialoga conosco sobre relações íntimas entre aquilo que somos e aquilo que devemos ser. Então já entra numa situação obscura, que talvez está ligada a esse ser aquático ali. O sentido das coisas está oculto e pede de nossa parte uma oculta relação que nos conduz ao mergulho interior. Vamos então para a observação subjetiva da lâmina.
do 18º arcano, a Lua, da superfície para a profundidade, é a envolvente leitura deste arcano. A Lua, comandante do movimento das águas, permite a difusão e o recolhimento dos fluidos em todos os aspectos da natureza material, desde a vida animal até a vida material. Temos outras inúmeras situações que estão aqui apresentadas dentro destes aspectos arquetípicos, conforme já foi explicado. Então, é uma lâmina que apresenta para nós o desenvolvimento das coisas. Graças ao elemento água, que nós já exploramos no episódio anterior, e que está presente muito bem aqui, muito marcado por estas gotículas, né, que estão nos céus, que apresenta para nós que as coisas não são vazias. Eu gosto muito da arte oriental, e quando nós estudamos a arte oriental e seus simbolismos, quando uma figura não tem tempo, não tem fundo, perdão, ela está num outro espaço, no espaço além do tempo. Ele está na vacuidade. E estas gotículas de fundo apresentam que aqui há evento, ele há umidade, ele tem nutrição, que permite o quê? O desenvolvimento. Desenvolvimento, então, é a palavra-chave que nós utilizamos neste arcano. Isso desde a vida animal até a vida material, como eu citei anteriormente. 18º arcano, 18ª letra do alfabeto hebraico. Então nós temos aqui Tzadik, uma das 12 letras simples, que tem relação direta com as tribos de Israel, os 12 signos zodiacais e também os 12 dons que estão ligados aos signos e às tribos. Neste caso, Tzadik tem a ver com a digestão, o digerir. Podemos ver muito bem aqui os dois lobos, os dois canídeos, digo, que estão ali apresentados, e aquilo que vai até o lago, o mergulho à profundeza, que está muito bem caracterizado por aquilo que se apresenta por esta letra. 18ª letra do alfabeto hebraico é Tzadik. Esta letra simples, uma das 12, é a representação do anzol. Veja aqui, o anzol está muito presente, né? O gancho, aquilo que fisga. E se usamos um gancho, isso que fisga o anzol, então significa que estamos tirando algo lá da profundidade e trazendo para a luz do dia. Podemos também lembrar aqui que o digerir é algo que nós levamos até a nossa profundidade e que alimenta todo o nosso corpo. Isso pode ser palavras, pode ser atos, pode ser tudo. Tudo pode ser digerido. Né? Claro que não estamos falando apenas da alimentação. E o digerir é o dom dos nativos do signo de Aquário. O anzol representa a busca de algo que está nas profundezas. Seu elemento é o elemento ar. Lembrando que o aquário, como se diz, né, dentro do estudo astrológico, o aquário ele não precisa estar necessariamente cheio de água. O aquário ele é um vaso, né? Então, dentro do vaso, antes de ter água, tem ar. Eliphas Levi, na introdução do seu maravilhoso livro Dogma e Ritual da Alta Magia, nos diz que Tzadik dá a todos, no momento oportuno, as consolações mais eficazes e os conselhos mais salutares. Temos agora os caminhos. O caminho, ele é o caminho que vai de Tiferet até Yesod. Este caminho, acho que borrei aqui um pouco, vamos lá. Aqui é a continuidade e este aqui é o caminho. O caminho que apresenta para nós aqui a honestidade,
né? O desenvolvimento, ele não é falso. O desenvolvimento, ele tem uma lucidez. Então, essa lucidez é aquela que nós encontraremos ao mergulharmos naquela água e encontrarmos aquele ser que é verdadeiramente o que nos libertará. Podemos observar dessa forma. É o caminho que está aqui entre a beleza e a fundamentação das coisas, entre o orgulho e a avareza. Se nós vamos trabalhar aqui vícios em relação às virtudes, cada um desenvolverá a virtude adequada nesse caminho. Bem, este então é o nosso objetivo de hoje, o estudo do 18º arcano, de forma rápida também. Eu acredito que não há necessidade de muito alongar-se em relação a isso. E esse objetivo que trazemos neste momento, ele é de auxiliar no estudo de cada um. Relações mais íntimas, temos muitas escolas que apresentam visões muito desparelhas, mas estamos, de certa forma, aqui fazendo uma referência entre aquela referência concreta, por isso que até esse esquema dos caminhos é utilizado por mim, de todos os autores que eu pesquisei até hoje. Acredito que eu não tenho pesquisado todos, mas muitos autores geram visões específicas, diferenciadas. Tem uma outra visão também, que eu acho bem interessante de ser explorada, mas provavelmente no futuro aí a gente pode falar sobre essa comparação entre caminhos. A questão é, a árvore da vida é uma visão humana. Nós não temos de forma alguma isso vindo da própria divindade, né, e dito isso aqui é a formatação. É uma formatação tradicional, de um conhecimento tradicional que nós encontramos, né, muito bem exposto no Sefer Yetzirah, de todos esses caminhos que envolvem Sefirot e letras hebraicas, direções, dons, mas que é algo que um pequeno livro fininho, né, como se diz, de 22 páginas, até hoje gera conflitos e visões que não são nem um pouco definitivas. Se alguém disser que tem uma visão definitiva, eu duvidaria. Bem, agradeço a todos pela participação no episódio de hoje. Eu volto a dizer sempre, eu busco tornar, como esse é um episódio que eu uso a facilidade da ferramenta para gravar o vídeo, também já faço a transmissão. Todos aqueles que tiverem perguntas, que sejam de qualquer forma, né, favoráveis ou conflituosas, por favor, entrem em contato conosco, mandem um direct. No perfil do YouTube tem o e-mail também, podem entrar em contato por e-mail. Nós temos o nosso grupo do Telegram, que tem também o link aqui no Instagram, também tem o link lá no YouTube. Formas para conversarmos inúmeras. Manda um direct pelo Instagram, me faço muito acessível, gosto muito de conversar sobre isso, né? Alguns que me conhecem sabem que hoje eu tive um redirecionamento profissional total na minha vida para poder me dedicar ao estudo. Então, agradeço a cada um de vocês, especificamente aos nossos incentivadores, aos nossos queridos irmãos de caminhada, na figura do nosso irmão Júlio Bolles, do @artaxvis, que facilitou aí algum equipamento para auxiliar nas nossas transmissões. O irmão Júlio trabalha com maquetes eletrônicas, é um arquiteto de riquíssimas possibilidades. Acompanhem ele, vejam a arte que ele faz no artaxvis, @artaxvis. Nosso irmão mais velho, nosso mestre de Cabala, Nelson Real Júnior, vocês encontram ele no YouTube, no @real-ecc. No YouTube o perfil dele não é ativo, eu sempre marco ele, mas ele não tem o perfil ativo no Instagram. No YouTube sim, onde tem algumas aulas
maravilhosas, introdutórias a respeito da cabala cristã. Eu sou aluno da escola há aproximadamente 20 anos, nesse ano até passou dos 20 anos, nos auxiliou com o uso do material didático das letras hebraicas e também com o seu apoio metafísico constante com a nossa obra. Nosso irmão Marcelo Kostuchenko, irmão também de caminhada, da Kostuchenko Afiação e Manutenção, vocês encontram ele no Instagram, manutenção de equipamentos para pet shop, mão de obra especializada nisso, afiação de lâminas, quaisquer que forem as lâminas, entrem em contato com ele se precisarem do trabalho dele, também é um irmão sempre presente na caminhada. Nosso irmão Edmundo Pelizari, sempre presente, um mestre na nossa caminhada também, pelo seu apoio metafísico, incentivo à nossa pesquisa, no @maudepelizari, uma pessoa muito acessível também. Nosso irmão Leonardo Dávila, da Tetra de Edições, com a sua atual publicação da tradução de Geber, do estudo da maestria, a busca pela pedra filosofal, uma obra magnífica. Adquiram ela enquanto ela ainda está disponível. É uma edição limitada, uma edição assim, eu digo, é gringo o negócio. Assim, parece que ele tem anos de caminhada e é a primeira publicação. Abrindo a série Opúsculos Alquímicos, a obra bilíngue em latim e português. Maravilhosa, maravilhosa, recomendado. Tá? Nosso frater Leonardo Dávila, um grande abraço. Ao nosso irmão também, Eduardo Becker, do Solve, @Solve Digital, pelo seu apoio metafísico também, sempre presente, sempre nos auxiliando com seus comentários, indagações, construindo a obra conosco também. E aos irmãos das Societas Incógnita, silenciosos incógnitos, pelo seu apoio metafísico. Obrigado a todos, que fiquemos todos no bem sempre.